Olá, muito bom dia. E hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, tá? É um assunto bem interessante, importante, que afeta muitas mulheres principalmente, afeta o homem também, mas a relação que a gente tem hoje é de mais ou menos 20 mulheres para cada homem que é afetado pela fibromialgia. E eu gostaria de começar falando que a fibromialgia é uma síndrome, tá? Uma síndrome, o que significa síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas, geralmente dolorosos e crônicos, tá? E é uma condição de muito difícil diagnóstico. Hoje, acredito que a maior dificuldade é de fazer o diagnóstico correto da fibromialgia. Geralmente são os reumatologistas quem fazem esse diagnóstico. E é um diagnóstico feito por descarte, tá? Geralmente vai tentar ali descartar outras doenças, outras condições, principalmente reumatológicas, e depois, quando nenhum exame, né, conclui para algo diferente, se faz o diagnóstico de fibromialgia. Então, até chegar nesse diagnóstico, imagina que o paciente ele sofre bastante com dores, e aí faz exames e está tudo normal, aparentemente. E, enfim, é bem complicado. E aí a gente vai passar aqui pela definição. Bom, vamos lá então. Qual que é a definição de fibromialgia? Então, é uma síndrome dolorosa crônica que afeta 5% da população, frequentemente mulheres entre 30 e 60 anos. Vocês vão ver aí que são mulheres jovens, né? E caracteriza também por o distúrbio do sono, do humor, tem uma fadiga crônica, principalmente matinal, e cursa com incapacidade funcional. Essa pessoa sente realmente muitas dores, e nós vamos ver aqui, inclusive na clínica, os pontos dolorosos, né? E depois, mais pra frente, vocês vão entender o porquê que essa pessoa tem esse paciente com fibromialgia, ele tem muita alteração do sono, é um sono muito superficial, não reparador, interrompido, a pessoa acorda todo o tempo. Lá, mais ou menos em 1970, começaram a observar essas modificações nos exames de polissonografias, tá? Que é o exame que a gente faz do sono. E se viu que esses pacientes realmente têm alteração do sono, e é um sono muito superficial, que não descansa, a pessoa acorda cansada, e aí essa fadiga crônica, principalmente matinal, ela só aumenta. E obviamente, como toda doença crônica, gente, em algum momento isso ali começa a afetar o humor, né? O estado depressivo, ansioso. Alguns pacientes têm, inclusive, sintomas compatíveis com síndrome do pânico. Tem essa fadiga frequente, sempre está presente esse sintoma de fadiga crônica, né? E aí alguns têm déficit de memória, sintomas gastrointestinais, distúrbios funcionais na articulação temporomandibular, e depois isso cursa com bruxismo, que é muito frequente também, boca seca, cefaleia, tensional ou enxaqueca. Todos esses sintomas são frequentes em pacientes com fibromialgia. Como eu comentei, o diagnóstico ele é clínico e geralmente feito pelo reumatologia por descarte. Vocês vão ver aí que tem mais ou menos 18 pontos dolorosos, onde o médico ele faz uma pressão, né, que a gente chama de dígito pressão, ele vai apertar com o próprio dedo ali nesses pontos específicos anatômicos, e aí essa pessoa vai sentir dor, vai falar, ai, tá doendo, né? Tem uma expressão muito frequente na fibromialgia que se usa que diz assim, dói tudo. Dói tudo, doutor, não sei, dói tudo. E é isso, realmente tem um componente doloroso importante na fibromialgia, e infelizmente ainda não há exames que confirmam. Então essa é uma dificuldade que nós ainda enfrentamos. O diagnóstico ele é muitas vezes demorado, né? E tem também um componente psicológico. Hoje a gente já viu em alguns estudos que foi descrito um perfil psicológico desses pacientes, que geralmente são mulheres perfeccionistas, com a autocrítica severa, né? E com a obsessão ali pelo detalhe, tá? Esse é um perfil psicológico desses pacientes com fibromialgia. E também temos um componente neurológico, que hoje a gente já sabe,
e já se pode mensurar isso, né, que é o paciente com fibromialgia, ele tem uma redução importante na serotonina, tá? A serotonina é um neurotransmissor que muitos conhecem como hormônio da felicidade, e nós vamos falar um pouquinho mais também da importância dessa característica, tá? Então, o paciente com fibromialgia, ele tem pouca serotonina circulando. E a serotonina, entre outras coisas, outras funções que ela cumpre, ela também tem uma função analgésica. Ou seja, quem tem pouca serotonina vai ter mais sensibilidade à dor, tá? Outra coisa que foi descoberto também, que existe uma hiperprodução, ou seja, a gente tem muita substância P dando volta aí no sangue desses pacientes. Substância P é um mediador da dor, ela aumenta quando a pessoa está com dor, né? Tem um estímulo doloroso importante, vômito, enjoo. Então, essa substância está aumentada no sangue dos pacientes. Mas isso não é suficiente para fazer o diagnóstico, tem que ser junto com toda a clínica, toda a clínica que eu comentei com vocês anteriormente. Bom, ok. Então, sabendo de tudo isso, a gente vai falar um pouquinho agora do tratamento, né? Porque a gente tem hoje tratamento farmacológico e não farmacológico. Nós vamos conversar um pouquinho. Porque tudo isso que eu falei para vocês, e a gente vai falar, mas o que é que causa? Qual que é a etiologia, a etiopatogenia da fibromialgia? Não sabemos, não se sabe ainda. Existem algumas teorias, mas ainda a gente não sabe. Uma das coisas que estão bem já descritas é essa questão neurológica. Então, o paciente ele tem, de fato, pouca serotonina e isso vai alterar muitíssimo o humor, porque depois nós vamos ver aqui, eu tenho uma figurinha. A partir da serotonina a gente produz melatonina, tá? Que é um hormônio também do sono aí, que ajuda a induzir o sono. Então a gente vai vendo que realmente essas alterações, elas justificam todos esses sintomas do paciente com fibromialgia. Então, o tratamento hoje que a gente tem farmacológico, ele é um tratamento sintomático. O que a gente sabe? A gente sabe que tem pouca serotonina. Então, qual que é o tratamento? Aumentar a serotonina através de antidepressivos, que são esses aqui que eu coloquei para vocês, inibidores da recaptação de serotonina, IRSS. Tá? O que acontece com esse medicamento? Ele vai inibir a recaptação e a degradação da serotonina que tem ali, já tem pouca, então a pouca que tem fica mais tempo atuando, tá? Então inibe a recaptação e degradação da serotonina, aumentando o tempo que essa serotonina fica ali em ação, melhorando os sintomas da pessoa, tá? Muitas pessoas melhoram, outras não, tá? Outra linha de tratamento, a gente tem os relaxantes musculares e, por último, os analgésicos, os AINES, né? Que são anti-inflamatórios não esteroides, que é esses comuns que a gente conhece, ibuprofeno, né? Tem gente que toma Dorflex, mas assim, nem sempre as pessoas melhoram com esse tipo de medicamento. Esse é o tratamento farmacológico, é um tratamento puramente sintomático, tá? Outra coisa, agora vem os não farmacológicos que têm tido resultado muito satisfatório, muito promissor. Como a gente falou do estado emocional aqui da pessoa, o perfil psicológico e tudo mais, é importantíssimo que o paciente com fibromialgia, ele tenha um acompanhamento, ele faça terapia, né, terapia cognitiva comportamental, mostrou um bom resultado aqui, e sempre combinado com exercício aeróbico, principalmente de alongamento, e educação familiar. Como eu falei para vocês inicialmente, é muito complicado, é uma doença de difícil diagnóstico, a pessoa até chegar no diagnóstico, ela já passou por diversos médicos, e os médicos dizendo, não tem nada, esses exames estão todos normais, então realmente é complicado. E a família precisa entender do que se trata a fibromialgia, né, para poder apoiar esse paciente de forma adequada. Então, a terapia cognitiva comportamental entra aí no tratamento não farmacológico, tão importante quanto o farmacológico. E atividade física, sem dúvidas, né, é importantíssimo. É um exercício de aeróbico sem carga, viu? Porque são pessoas que têm aí o locomotor, muitos pontos dolorosos, então não pode ser um exercício intenso nem com muita carga, tá? É um exercício de baixa intensidade, aqui para falar para vocês, um dos exemplos que
que eles dão de exercício físico, a dança, natação, hidroginástica, principalmente se conseguir fazer esse exercício em uma água quente, viu? Parece que tem um resultado melhor ainda. Aqui, bom, queria trazer isso aqui falando sobre o exercício físico. Ele deve ser praticado indefinidamente, o benefício ocorre entre 8 e 10 semanas após o início do programa, e alguns pacientes podem sentir piores, com mais dores inicialmente. Isso é muito importante, porque hoje a gente quer um resultado muito rápido, as pessoas elas buscam um resultado muito imediato, né? E o exercício físico, ele tem um resultado muito satisfatório para o controle, para melhora do quadro clínico dos pacientes com fibromialgia, mas inicialmente é um resultado que vem a partir da 8ª semana, ou seja, 2 meses depois, fazendo exercício diário, né? Então, muitas pessoas às vezes desanimam, desistem, pensam que não está melhorando. Então, é importante a gente saber que realmente leva um tempo para esse resultado chegar, e depois ele vem, ele fica, mas esse exercício precisa ser constante, um exercício sem carga, como a gente falou aqui. Bom, e a gente tem também algumas publicações científicas falando da importância da medicina alternativa, né, principalmente naqueles pacientes que não respondem ao tratamento convencional, com medicamento. Outras pessoas, às vezes, até respondem, mas têm efeitos colaterais muito importantes, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A acupuntura mostrou um resultado muito satisfatório. Tem um estudo que mostra que foi feito um grupo com medicamento, o outro grupo apenas com acupuntura, e o resultado foi praticamente idêntico. Então, as pessoas que têm a oportunidade de fazer acupuntura realmente tem um resultado muito bacana. Dieta rica em triptofano, nós vamos falar isso aqui um pouquinho adiante. Suplementos nutricionais e ervas terapêuticas. Todos esses pontos aqui que eu coloquei para vocês entram na medicina alternativa, e já estudos mostram que também tem um benefício importante, e nós vamos falar um pouquinho mais o porquê disso, tá? Bom, pessoal, então, até então, o que nós sabíamos sobre a fibromialgia foi isso que eu contei para vocês, e agora existe uma nova teoria sobre uma mitocondriopatia, né, como uma etiologia da doença, da fibromialgia. O que é uma mitocondriopatia? É uma disfunção, uma alteração na mitocôndria. E aí eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês se lembram lá, quando a gente estudou em biologia, o ciclo de Krebs, né, a mitocôndria, ela é uma organela muito importante que tem dentro das células, e ela vai fabricar mesmo, fornecer energia para a célula, para aquela célula. A gente tem as mitocôndrias dentro das células de acordo com a necessidade daquela célula de produção de energia. Se é uma célula, por exemplo, muscular, que a gente gasta muita energia no músculo, então a célula muscular ela tem bastante mitocôndria. E assim acontece a síntese de ATP, de energia, dentro dessa organela, tá? Então, nos últimos anos, foram observados níveis aumentados de estresse oxidativo em pacientes com fibromialgia. Durante a cadeia respiratória, onde a gente produz ali o ATP, energia para a célula, acontece também um aumento de estresse oxidativo durante esse processo. Só que a gente tem um mecanismo de correção, né? Ele vai corrigir ali a quantidade de estresse oxidativo. Se tiver defeito em algum desses dois passos, a gente vai ter um estresse oxidativo aumentado. Se pensa que pode ser também uma das causas da fibromialgia. Então, a gente tem um problema aí na produção de energia, por isso as pessoas acordam tão cansadas, as células realmente estão sem energia, sem ATP, tá? Isso foi já observado nos pacientes com fibromialgia. E aí surgiu uma nova possibilidade de tratamento que, inclusive, tem sido observado nos pacientes, que tem melhorado bastante com essa nova possibilidade de tratamento, tá? Então, o que a gente sabe são duas coisas, que existe uma deficiência de neurotransmissores, como serotonina, né, que eu falei para vocês inicialmente, e que pode existir, aparentemente existe também uma disfunção mitocondrial. Então, a terapia tipo 1, que é de acordo com a primeira hipótese lá, é justamente o que eu falei para vocês, aumentar a serotonina através dos antidepressivos. Mas, lembrando que o ciclo
como que funciona, né? Primeiro, isso eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção. Primeiro, nós temos de onde que vem cada coisa. O triptofano é um aminoácido essencial, a gente não produz ele. Ele vem a partir da dieta, principalmente ingestão de proteínas, tá? Então, a gente ingere ali o triptofano na dieta e ele vai onde? Vai passar por onde? Pelo sistema digestivo, intestino. E aí, é aí que a gente precisa ter uma boa absorção, que nosso intestino esteja funcionando, né, corretamente, com boa absorção, com boa digestão e tudo mais, para a gente absorver o triptofano. A partir do momento que a gente absorve o triptofano, esse triptofano ele é o precursor, ele vai fazer parte da formação da serotonina. Então, o triptofano vai virar serotonina. Por isso que a gente fala que mais de 80% da serotonina ela é produzida no intestino. Então, a gente vai ter a serotonina a partir de triptofano. E essa serotonina, ela vai se converter em melatonina, que eu falei com vocês também, que a melatonina é um hormônio do sono, né? A gente pode dizer assim. Então, muitas pessoas, quando elas têm alteração da serotonina, consequentemente vai ter alteração do sono, tá? E aí, qual que é o tratamento, esse inicial que a gente já conversou? O que a gente pensa que realmente a gente pode ajudar esse paciente sem estar dando apenas o antidepressivo para ele? Bom, primeiro a gente precisa fazer um detox e uma reprogramação intestinal para melhorar a absorção, principalmente das proteínas, né? Porque o triptofano vem a partir daí. Ter uma alimentação rica em triptofano, isso também é muito importante. Eu vou colocar aqui para vocês alguns alimentos. Higiene do sono, né? A gente vê aí que o sono realmente ele tem um papel muito importante, fundamental nos pacientes com fibromialgia. Então, sabendo disso, eu coloquei aqui para vocês algumas sugestões, lembrando sempre que o intestino e o cérebro eles estão conectados. A gente sabe aí que existe até uma expressão que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, primeiro, não tem como a gente ficar tratando sintomas de sono, de depressão, de ansiedade, sem primeiro pensar como está o funcionamento do nosso intestino. Então, intestino e cérebro, fazer essa reprogramação intestinal é muito importante nos pacientes com fibromialgia. E a dieta, obviamente, que é muito importante aí, os alimentos que são ricos em triptofanos, tá? Coloquei alguns aqui para vocês verem. Tem aqui banana, kiwi, aveia, tá? Esses aqui são ótimas opções para o café da manhã. Depois os pacientes utilizarem os grãos também. Eu coloquei grãos aqui, mas grãos, desculpem o erro. E chás, muitíssimo importante utilizar os chás, os pacientes com fibromialgia, os chás que vão aumentar também tanto a produção de serotonina, dopamina, GABA, todos os neurotransmissores que são importantíssimos para regular aí o estado de humor, né, o sono, inclusive, também, que geralmente são as alterações dos distúrbios que mais comprometem a qualidade de vida do paciente com fibromialgia. Vamos voltar aqui à terapia 2, para pensar mais ainda na disfunção mitocondrial. Tá? Essas alternativas são mais naturais para aqueles pacientes que têm muitos efeitos colaterais com o medicamento, viu, pessoal? Bom, a gente teria que pensar, então, já que tem muito estresse oxidativo, numa terapia antioxidante para diminuir esse estresse oxidativo que pode ser a causa também de todos esses sintomas do paciente. Então, a gente já sabe aqui, ó, eu coloquei uma fotinha da mitocôndria para vocês, e tudo que participa, os nutrientes são muito importantes, a gente já falou aqui, inclusive da dieta rica em triptofano, e também uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que está sendo alvo mesmo de uma terapia muito eficaz agora, a coenzima Q10, que é a ubiquinona. Nós produzimos ela dentro do nosso corpo, mas aparentemente os pacientes com fibromialgia têm pouca produção de coenzima Q10, e a coenzima Q10 ela participa nessa formação de energia dentro da mitocôndria. Então, a suplementação com coenzima Q10 tem sido muito eficaz nesses pacientes, tem melhorado muito o quadro de fadiga crônica, tá? Porque aumenta a possibilidade das mitocôndrias de produzirem energia ATP para a célula a partir da coenzima Q10 de forma exógena, né? A gente vai suplementar com a coenzima Q10. Então, essa terapia é muito interessante, a coenzima Q10, magnésio, própolis,
Normalmente, gente, suplemento é para a gente suplementar por um tempo, né? A gente suprir ali o que está em falta. Mas os pacientes com fibromialgia, existem estudos mostrando que provavelmente eles têm que suplementar com enzima Q10, magnésio e própolis por um bom tempo, um longo período mesmo. Obviamente que isso é feito em acompanhamento com o profissional da saúde, tá? Eu coloquei aqui outras coisas que esses pacientes devem fazer, tá? Vocês vão observar que realmente precisa de uma mudança no estilo de vida, precisa de um comprometimento mesmo daquele paciente com uma vida, um estilo de vida mais saudável, desde do sono, da dieta, do que deve fazer no dia a dia. Por exemplo, o aterramento é muito importante. O aterramento, para quem não sabe, é você colocar os pés no chão, principalmente na grama, na terra, que a gente faz uma troca mesmo de carga elétrica com a terra, e aí diminui o estresse oxidativo do nosso corpo, porque faz uma troca das cargas elétricas e diminui os radicais livres que ficam dando volta no nosso corpo, isso é comprovado. Então, isso de pisar na terra, pisar, né, o contato com a natureza tem uma importância muito relevante aqui, principalmente os pacientes com fibromialgia. Escalda-pés também, o escalda-pés ele mimetiza também um aterramento, muitas vezes as pessoas que vivem em centros urbanos, né, que não tem muito esse contato com a natureza, pode fazer o escalda-pés 2, 3 vezes na semana, que você põe a água bem morninha ali, de 40 graus, com sal grosso, e deixa os pés ali de 15 a 20 minutos. Isso também tem um efeito de mimetizar, de trocar cargas elétricas, diminuir radicais livres, tá? Do corpo, então ajuda também a esse paciente, e evitar os alimentos oxidantes. Hoje a gente sabe que tem vários alimentos oxidantes, principalmente a fritura em óleo, né, principalmente o óleo vegetal, ele aumenta também a produção de radicais livres através do estresse oxidativo, álcool, café, tá? Foi demonstrado que o café ele pode ser oxidante, então essas pessoas têm que diminuir um pouco. Chocolate, glúten e industrializados. Isso obviamente, que em acompanhamento com o profissional, a gente vai vendo o que vai funcionando, o que não vai, e vai ajustando ali, né, uma terapia mais artesanal, mais individualizada. Mas tudo isso que eu coloquei para vocês aqui, existem estudos mostrando que melhoram realmente o estado e o quadro clínico do paciente com fibromialgia. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, contar para vocês o que a gente tem hoje cientificamente comprovado sobre fibromialgia. A gente vê aí que ainda é algo que precisa de mais estudos, precisa de mais atenção, mas a gente está caminhando. Hoje a gente já tem, inclusive, essa terapia alternativa aí, que tem sido, na verdade, muito útil para vários pacientes que não se adaptam à terapia convencional. Tem mostrado um resultado muito significativo, muito bom. E é isso, a gente observar aí que sempre a forma mais nobre de cuidar da saúde é através das mudanças, né, aí do estilo de vida, da qualidade de vida, atividade física, sono reparador, tudo isso é muito importante para a nossa saúde, e não é diferente aqui nos pacientes com fibromialgia, tá? Então, a gente cuidar dessas questões do sono, da dieta, da atividade física, é simplesmente importantíssimo, primordial, essencial, não tem como a gente fugir. Bom, e é isso, gente. Um abraço para todos vocês, até a próxima.